No passado, Deus se revelou como o Eu Sou. Mais tarde, o Senhor Jesus veio e falou também a mesma coisa, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Então, o Senhor Jesus deu vários exemplos do que ele era. Quando o Senhor Jesus fala que ele é a vida, é porque ele verdadeiramente é a vida. Sem ele, não existe vida. Se nós formos ler, logo no início do Evangelho de João, explica muito bem quem é o Senhor Jesus. E também logo no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos do Apocalipse também podemos entender. Mas já em João, para que você entenda o porquê o Senhor Jesus disse que eu sou, se igualando ao próprio Deus grandioso, você entenderá que esse Deus, que é trio, porque é Pai, Filho e o Senhor Espírito Santo, também é um só, ligado pelo um só Espírito, que é o Espírito Santo. Por isso é que eles são um só, mas estão divididos em três, porque só um Deus pode se dividir em três. E o Espírito Santo pode se multiplicar 1001 vezes. Por isso é que nós recebemos o Espírito Santo. Quantas pessoas no mundo têm o Espírito Santo? E o Espírito Santo não é o próprio Deus? Ainda que dê um pedacinho do seu Espírito que entre dentro de nós, nós temos dentro de nós, os que têm o Espírito Santo, um Deus dentro de nós. Assim fica mais fácil você se entender. Você entender essa pessoa que é Deus. Porque muitas pessoas procuram desclassificar o Senhor Jesus como um Deus. Só porque é filho de Deus não quer dizer que ele não seja Deus. Porque logo no princípio, antes da criação de todas as coisas, só existiam eles. O Pai, o Filho e o Senhor Espírito Santo. Se nós vermos as Escrituras no céu, só existem dois tronos. Onde é que está o trono para o Senhor Espírito Santo? Não está. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro do Deus Altíssimo e também está dentro do Senhor Jesus, fazendo deles, juntamente com o Senhor Espírito Santo, que também está fora, um só. Estão totalmente ligados, um só. Mas também estão divididos em três. Só um Deus pode se manifestar assim. E Deus também criou um outro ser, aquele que nós temos conhecimento, que são os querubins, em dois. Porque o mesmo Espírito que está no querubim está num dos seus membros que está fora do seu corpo, que é a roda, que está cheia de olhos. É o mesmo Espírito e o querubim é que guia essa roda para onde quer que vá e vê tudo. Então Deus criou um ser que é semelhante a um Deus, que são os querubins. Mas Deus, só existe um, mas um só. Por quê? Porque todos eles têm um só Espírito entre si, que é o Espírito Santo, para que você entenda quem é esse Deus Altíssimo e o porquê entregou todo o poder ao Senhor Jesus, porque ele é o próprio Deus, é ele mesmo. Se você ler em João, que eu vou ler ali o primeiro capítulo e o primeiro versículo do Evangelho de João, assim é fácil você encontrar, você vai entender o que João tenta explicar, a mesma coisa que eu acabei de falar. E ele diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo é Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui, João declara que o Senhor Jesus é Deus. E é Deus mesmo. Ainda que seja o Filho
aos nossos olhos um Deus menor, porque é filho, é o mesmo. Só que são corpos separados. O Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, tem o seu corpo e o Senhor Jesus tem o corpo dele. Mas não quer dizer que não seja um. É um só por causa do Espírito que está tanto num quanto no outro. E você também pode entender que o Espírito Santo não habita nos anjos, mas Deus fez com que o seu próprio Espírito habitasse em nós. Nós que somos vasos de barro, pecadores, falhos, cheios de falhas, de erros, pecamos, desagradamos a Deus. E mesmo assim, o Senhor Jesus rogou ao Pai, e o Pai disse que sim. E o Senhor Jesus veio até a terra e soprou sobre nós o seu Espírito. Para você entender que o Espírito Santo está dentro do Senhor Jesus, não é o próprio Espírito Santo que vem e sopra em você que recebeu o Espírito Santo, o seu Espírito. Não, é o próprio Senhor Jesus que vem e sopra o Espírito Santo que está dentro dele para dentro da pessoa que recebe. Porque João Batista disse aquele, não é? Que batiza, que aquele que recebeu o Espírito Santo é que batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vem, não é, lá do céu e entra na pessoa e a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Não. O próprio Senhor Jesus vem até a pessoa e sopra o seu Espírito e entra na pessoa. Só o ser humano tem essa glória de receber o Espírito do Deus Altíssimo e o Espírito do Senhor Jesus. Porque é o mesmo Espírito que está nos três. O Espírito Santo é a ligação do Deus Altíssimo ao Filho. O que um sabe, outro sabe. O que um sente, outro sente. Eles três são um. Estão interligados. Ainda que estejam em corpos distantes um do outro, estão juntos ao mesmo tempo. Ainda que estejam os três separados, digamos que o Deus Altíssimo deixa numa parte da terra e o Senhor Jesus noutra parte e o Espírito Santo fica lá no céu, estão juntos na mesma. Porque são deuses. E isso, para o ser humano entender, é complicado. Mas aqui está escrito, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Antes de toda a criação, o Senhor Jesus já existia e era Deus. Só existiam os deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existia, nunca existiu um outro Deus. E nunca vai existir, porque Deus é o único. E Deus sempre declarou ao seu povo antigamente que além de mim não existe outro Deus. Nunca surgiu um outro Deus. Se as pessoas têm dúvida se alguma vez existiu um Deus, nunca existiu. Só o Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus, que é Deus, e o Senhor Espírito Santo, que é Deus que está no céu. Os três é um só. E são deuses. Não é porque o Senhor Jesus veio em corpo, em carne aqui na terra, que a pessoa pode pensar que ele não é um Deus. É um Deus, está escrito aqui. E todas as coisas, logo a seguir, diz assim, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, só um Deus pode criar. E Jesus esteve, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, na formação, na criação do homem. Se ele não fosse Deus, ele não criaria o ser humano. Para você ter uma ideia de quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é um anjo, não é um ser angelical. É um Deus que, com certeza, juntamente com o Deus Altíssimo, também criou os anjos. Porque está escrito, no princípio, nada do que se foi feito. Se criou o homem aqui na terra, eles também criaram os seres angelicais lá no céu. Com a participação do Senhor Jesus, que é um Deus. Um Deus é criador. Quando o Senhor Jesus deu ordem aos ventos para que se abrandassem, abrandaram. Ordem ao mar para que se abrandasse, abrandou. Porque a natureza reconhece a voz do seu Criador. Os animais reconhecem a voz do seu Criador, que é o Senhor Jesus.
As pessoas neste mundo, por quererem adorar outros deuses que não são deuses, desclassificam o verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E se formos ali no livro do Apocalipse, vai ficar muito mais bem claro esse entendimento, porque está escrito assim, em Apocalipse 1 e no versículo 8, isso fica claríssimo, que os três é um só Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem disse isso? Quem disse isso? Aqui diz assim, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui quem fala é o Deus Altíssimo. Então, na volta do Senhor Jesus, também vem o Deus Todo-Poderoso, porque está escrito, vem juntamente com o Senhor Jesus. As pessoas vão ver o Todo-Poderoso? Não, mas o Senhor Jesus vem, e ele vem com ele, porque está escrito, e ele diz que é o Alfa e o Ômega. Já no passado, nos livros dos profetas, Deus também se classifica como eu sou o Alfa e o Ômega. O Senhor Jesus também diz a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. O princípio de toda a criação, o início de toda a criação. É o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. É um só Deus. Por isso é que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a ligação, é via ao Deus Altíssimo. Sem o Senhor Jesus, ninguém tem essa via aberta para chegar ao Deus Altíssimo. Sem o nome do Senhor Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho. O Senhor Jesus é o único caminho. É a única verdade que chega até o Deus Altíssimo. Se alguém tentar chegar ao Deus Altíssimo através de Maria, de José, de Buda, de outro Deus, e qualquer outro Deus do Espiritismo, não consegue alcançar o Deus Altíssimo. Deus não ouve. Deus ouve a própria voz do seu Filho, que é o Senhor Jesus, que na verdade é o seu próprio nome também, porque quem se chama Jesus se chama o Deus Altíssimo. E automaticamente a porta se abre, porque o Senhor Jesus também disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Como que nós podemos entrar pela porta? Se a pessoa aceitar o Senhor Jesus, a pessoa entra pela porta. O Senhor Jesus uma vez disse assim, entrai pela porta estreita, que leva, não é, para a vida, para o reino dos céus. A pessoa entra dentro da porta, que é Senhor Jesus, entra, acha o Espírito Santo, que é a paz, não é? Sai da porta e achará pastagem, que é a paz. Quer dizer, o reino dos céus, não é? A pessoa só recebe quando entra pela porta, que é o Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Né? Quem abrir, entrarei, cearei com ele. Quem disse isso? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também diz que eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Quem tem a luz do Senhor Jesus é quem anda com o Senhor Jesus. Se você diz que anda na luz, segue o Senhor Jesus, e a sua vida não conduz com essa luz, é porque você anda nas trevas. Não há ligação entre a luz e as trevas. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo, não é, que estiver ligado a mim, dará fruto. Mas se esse ramo não estiver ligado ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não estiver ligado a esse ramo não vai dar fruto. Muita gente pensa que está ligada ao Senhor Jesus, que ela é
ou ele é um ramo, mas não dá fruto. Por quê? A pessoa pensa que está ligada, mas o Senhor Jesus não está ligado na pessoa. Então, essa pessoa não pode dar frutos. Por quê? Porque não recebeu o Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz a pessoa dar frutos. E na Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que eu sou o bom pastor, que cuida das ovelhas. O Senhor Jesus é que cuida de nós. O Senhor disse que o Senhor Jesus, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala várias vezes, não é, que eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar, porque os outros que morreram e foram para o céu, esses não morreram, não foram necessários serem ressuscitados. Por isso que ele diz, a Bíblia fala que ele é o primeiro. O próprio Senhor Jesus disse que eu estive morto, não é? E vivo para sempre. Está aqui escrito também, né? Ele diz mesmo em Apocalipse aqui, no 1:18, diz assim, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus sempre foi um Deus, desde o início de toda a criação. E ele também diz que é o ômega, porque ele verá no fim, ele é o princípio e o fim, juntamente com o Deus Todo-Poderoso, e vai destruir tudo. Porque foram eles que criaram tudo, é eles que vão destruir tudo. Ambos os três estarão juntos, porque aqui o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, juntamente com o Senhor Jesus, mostrando aqui que há uma unificação de um só Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, todos ligados pelo Espírito Santo. E há a descrição do Senhor Espírito Santo aqui no Apocalipse. É só você prestar atenção quando você lê, não é? Porque ele é como um cristal, transparente, mais pura do que uma taça de cristal, brilhante como um diamante, transparente. É o Senhor Espírito Santo. Por isso que lá no céu, onde está o trono de Deus, o Deus Altíssimo está sentado, o Senhor Jesus está sentado e ele está no meio dos dois. Porque ele está entre os dois, está dentro dos dois. E há à frente do trono as 7 manifestações do próprio Espírito Santo. Que é o espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, espírito do Senhor. E assim vai, que são as 7 manifestações do Espírito Santo. O espírito de fortaleza, o espírito de temor. Que esses espíritos foram enviados aqui para a Terra, para que o ser humano possa receber o espírito de sabedoria que Deus soprou em Salomão. Nós podemos receber qualquer um desses espíritos. Nós temos que pedir. É Deus que dá, é Deus que envia aqui para a Terra para nós. Eles não estão lá no céu para dizer que estão diante do trono de Deus. Eles têm utilidade. É o espírito de sabedoria e o espírito do conhecimento e o do discernimento que Deus envia conforme a necessidade. Se eu preciso do espírito do discernimento, Deus, através do seu espírito que habita em mim, vai me fazer entender, ter o discernimento, a sabedoria. Se eu estou fraco, o Espírito Santo, que é o espírito de fortaleza, vai me fortalecer. Mas a pessoa pode receber esse espírito separadamente, com mais intensidade. Além da pessoa receber o Espírito Santo. Porque esses espíritos estão... Deus, para você entender, Deus é o Senhor dos Espíritos. Ele é que criou todos os espíritos. Deus não criou espíritos malignos. Deus transformou anjos que desobedeceram em espíritos malignos. Não foi em Deus. Deus não criou o diabo, nem os demônios. Eles foram transformados porque desobedeceram.
porque com Deus não se zomba. Hum? Se Deus falou isso para nós, também falou para eles. Hum? Mas eles não tinham ideia do que Deus poderia fazer. Hum? Mas nós sabemos, nós temos os grandes exemplos, tanto do céu quanto aqui da terra. E o Senhor Jesus, não é? Também é a brilhante estrela da manhã. O Senhor Jesus brilha como o sol. Logo no fim do livro do Apocalipse, explica muito sobre esse Senhor Jesus. Por isso que ele diz que eu sou. Esse dizer que eu sou explica muito a pessoa de um Deus. Diz assim, aqui diz assim, eu sou, em Apocalipse, logo no fim, no 22, o Senhor Jesus diz assim, eu sou, deixa eu ver se eu me encontro aqui, eu sou o alfa e o ômega, novamente. Isso repete várias, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele continua a dizer assim, ele continua, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, o Senhor Jesus mostra e deu exemplos quando veio à terra. Eu sou o pão da vida também. Quem comer, não é, desse pão não terá fome. Quem beber dessa água não terá sede. Jesus deu grandes representações do que é a vida, e a vida é Ele. Não existe vida sem o Senhor Jesus. E esse Deus que falou a Moisés vai aos israelitas e diz que eu sou, para deixar bem claro quem era o próprio Deus. E quando o Senhor Jesus veio, e em tudo ele falava que eu sou, para deixar bem claro que ele era o único Deus. Porque as pessoas acreditavam naquele tempo em muitos deuses. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Porque como nos dias de hoje, antigamente, as pessoas achavam que os outros deuses eram o caminho para a vida. E o Senhor Jesus disse logo para eles, começou a ensinar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostrando que os outros deuses, tanto do passado como nos dias de hoje, é mentira. Não é o caminho, não leva a Deus. E nem traz a vida eterna. Porque as pessoas, antigamente, eles acreditavam também na eternidade. E acreditavam que aqueles deuses podiam levá-los à eternidade, que era o caminho para a eternidade. E o Senhor Jesus veio com essa pregação do eu sou. E depois disse, eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, que tem cuidado com as ovelhas, porque o mercenário não tem. A pessoa pode até, né, dizer que é pastor, mas se não tiver cuidado com as ovelhas, não é pastor. E o Senhor Jesus deixa bem claro, todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Os que vieram antes do Senhor Jesus como deuses e os que existem hoje também são ladrões e salteadores. Só existe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como Deus. Não existe outro. Isso é que este mundo está cheio de deuses. Isso faz confusão em muita gente. Pessoas que procuram a Deus no espiritismo. Claro que lá se encontram os espíritos, mas são os espíritos malignos, são os demônios que enganam as pessoas. E as pessoas sentem as suas sensações ali e pensam que aquilo é uma verdade. Mas é mentira. O diabo tem enganado a muitos, principalmente, não é, na religião espírita. Ali o maior engano. O próprio Deus condena isso. Lugares que consultam os espíritos. Deus proibiu o povo de Israel de consultar esses necromantes, os feiticeiros, os bruxos, né? Que hoje em dia são os macumbeiros, que existem, são os médiums, que fazem incorporação de espíritos, que falam sobre a vida da pessoa, falam do futuro. Do futuro ninguém pode falar, porque só o futuro pertence a Deus. O diabo não sabe o futuro. Tenta adivinhar, e toda adivinhação é contra Deus. Deus é contra os adivinhos.
contra o horóscopo, contra os signos, contra todo tipo de adivinhação. Deus é contra essas práticas. Quem pratica essas práticas não herdarão o reino dos céus. Mas esses espíritos malignos enganam essas pessoas, fazendo elas entenderem que são guias de luz. Só existe um guia, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. O resto que existe por aí, não é? Nos centros espíritas, em igrejas espíritas, em centros espíritas, são espíritos enganadores que enganam as pessoas, que dizem que são espíritos de luz, não é? São demônios, que iludem as pessoas, sabem o passado das pessoas, porque eles já lá estavam e, não é, imitam a voz das pessoas que já morreram. Por isso que Deus proibiu, né, a consulta aos mortos. E enganam, as pessoas se emocionam. Quem não tem conhecimento da verdade vai a um centro espírita, o que a pessoa senta aqui, senta naquele lugar, a pessoa acha que é verdade. Pessoas também que procuram a paz interior, no yoga, nessas coisas, acreditam também. Acreditam nesses deuses, nessas práticas pagãs e espirituais que existiam também no passado e continuam a existir hoje. Mas esses caminhos só levam ao inferno. Tudo isso, todas essas práticas, essas adorações, essas buscas que os homens buscam para a sua própria alma, para saciar a sua própria alma, porque existe um vazio, uma necessidade de um preenchimento interior, porque não existe paz. Vão nesses lugares, por um instante que lá estão, sentem uma paz enganosa. Logo que saem daquele lugar e seguem as suas vidas, não é? Continua aquele vazio na mesma. Mas quando a pessoa recebe o verdadeiro guia, o Espírito de luz, que é o Espírito Santo, a pessoa tem a paz permanentemente dentro de si, de noite e de dia, e não sai. E vive com essa paz, com essa tranquilidade. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa está sujeito a ir em qualquer lugar e ser enganado por esses demônios. Porque iludem. E tem iludido a muita gente, enganado muita gente, e assim leva as pessoas para o inferno. E agora, como é que você vai convencer um espírita, uma pessoa que já está envolvida com os espíritos, que está enganada, que esses espíritos os estão a enganar, a iludir? É muito difícil. É muito difícil você convencer. Só Deus pode convencer se essa pessoa está predestinada à salvação. Então, o Senhor Jesus vai agir para que essa pessoa venha abrir os seus olhos. Mas se não, é porque essa pessoa já está eternamente condenada antes da fundação do mundo. Se você não sabe dessa verdade, você tem que entender essa verdade, porque isso está escrito aqui em Apocalipse. Eu creio que antes do capítulo 18, mesmo do Apocalipse, tem uma parte que fala sobre que todas as almas que os seus nomes não foram inscritos antes da fundação do mundo, não foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, não é? Essas almas não poderão ser salvas. Esse é o motivo que a maioria das pessoas no mundo, mais de 70, 80 ou até 90% das almas, vão para o inferno. Porque não estão inscritas no livro antes da fundação do mundo. E parece que isso é incrível, mas não é. O Senhor Jesus veio e nos mandou para evangelizar, para falar dele. Mas se as pessoas não aceitarem, ele não vai forçar nem obrigar ninguém. Mas se as pessoas aceitarem, a pessoa pode ter a oportunidade de que o nome dessa pessoa seja escrito num livro da vida. Mas há outras pessoas que não. Não têm nem a oportunidade que o nome seja escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que o Deus deste mundo, que é o diabo, não é? Cegou o entendimento
de muita gente nesse planeta. E essas pessoas não vão ser salvas, porque estão cegas pelo Deus deste mundo, pelo príncipe das trevas. E Deus, de antemão, é que viu todas as almas. E por isso ele sabe quem. E ele escolheu de antemão todas as almas que irão ser salvas. Agora, se alguém teve a oportunidade e deixou a oportunidade de fugir, é problema dela mesmo. Porque aquele que planta, colhe. O Senhor Jesus veio e abriu uma grande oportunidade até para aqueles que já estavam condenados antes da fundação do mundo. Basta aceitar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus rogou ao Pai. Agora, se a pessoa não quer aceitar, né, como o Senhor Jesus, quem crer em mim, né, se a pessoa crê no Senhor Jesus, se a pessoa aceitar o Senhor Jesus, a pessoa é salva. Crê no Senhor Jesus. Isso foi lá que o Paulo falou, não é? Na casa do carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Mas, e a pessoa para crer no Senhor Jesus? Para viver, porque crer é viver. Se eu perguntar para as pessoas lá fora, o senhor acredita no Senhor Jesus? Todos vão dizer que sim. Acreditar, todos acreditam. Mas crer é quem vive. Quem vive essa palavra de Deus é que crê no Senhor Jesus, não é? Por isso que o Senhor Jesus diz, né, quem crer, não é, será salvo. Porque os que acreditam não serão salvos. Essa é uma diferença entre os que creem e os que acreditam. O mundo inteiro acredita. Mas crer é uma minoria. E essa minoria é que será salva. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.